Salve galera concurseira, tudo beleza? Chegando mais uma vez com mais notícias de concursos aí. Dessa vez falar de um concurso que ocorreu esse último fim de semana aí e que acabou dando trabalho também. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Então, que concurso que é esse? Eu acredito que esse ano de 2020 todo mundo já percebeu que é um ano atípico, né? Tá bem complicado as coisas. Bancas organizadoras tradicionais de renome, como a Sebrasp, tem cometido alguns erros, ou então a UFPR, a FUNPAR com relação à polícia militar, e eu acho que polícia civil também, como eu já publiquei os vídeos dessa semana sobre a FUNPAR. Dessa vez é para falar sobre o Sebrasp, o antigo CESP, que também é uma banca tradicional. Acho que demorou muito tempo para eles adiarem a prova do DPEM e também da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi bem em cima que eles acabaram adiando e também nessa meia indecisão. E dessa vez, falando do Sebrasp, eles que cometeram erro. Que nem eu já tinha adiantado, acho que já falei em algum vídeo aqui no canal para vocês, sobre ter concurso, né, nessa época agora de evitando aglomerações, né? Nesse caso, no último fim de semana teve um concurso, foi a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, no Sergipe. Foi um concurso para 586 vagas em 55 cargos diferentes, cargos diversas áreas, para ensino fundamental, segundo grau, o médio, né? Ou até ensino superior que contavam com essas vagas. Como eram muitas vagas, 586 vagas, deu um total bem alto para uma cidade só, que é de Barra dos Coqueiros. 76 mil candidatos tentaram esse concurso. Que esse foi o problema, talvez. Muita gente concentrada em uma cidade só. Apesar dessa cidade ser região metropolitana da capital Aracaju, eu acho que foi uma concentração muito alta de candidatos. São 76 mil candidatos para uma cidade que tem 28 mil habitantes. Então é quase 4 vezes mais, quase 3 vezes mais que o número de habitantes para um cargo de prefeitura, né? Cargos de prefeitura. Então foi uma concentração muito alta de candidatos que o que era esperado, que eu já tinha adiantado, ter um problema, que seria problema de aglomeração, um ou dois problemas, né, também distanciamento, acabou tendo vários outros problemas, provavelmente por eles ficarem tão focados em não ter aglomeração e tentar resolver esse problema, acabaram ocorrendo outros. Como eu vi relatos de que prestes a começar a prova, haviam candidatos com celular ali na sala de prova, sendo que eles deviam ter guardado antes, não estavam no saquinho, eles estavam com o celular mesmo. Então isso afetava a segurança da prova, tipo, se o candidato fosse colar, né, que não era para estar usando o celular no momento de estar fazendo a prova, né. Mas essas reclamações foram particularmente em um local, concentradas em um local de prova só, mas também eu já vi outros relatos, aqui também aconteceu isso. Então não foi só um local, mas a grande concentração foi em um local de prova só, que esse local também estava com um problema de identificação das salas. Então muitos candidatos reclamaram que chegavam no local e não sabiam, estava meio vago, não tinha muita informação onde que era a sala que eles iriam fazer a prova. Por questão disso também, muitos candidatos ficaram sem local para fazer a prova, não tinha um local disponibilizado, tanto que eles chegaram a dar entrevista para a imprensa da região, então reclamando sobre isso. Também o Sebrasp colocou lá que nem para evitar aglomerações, colocaram vários grupos de candidatos para chegar em determinados horários, que nem, por exemplo, se a prova começa às 2 e você teria que chegar, normalmente tem que estar 1h30 todos os candidatos lá, eles colocaram lá, grupo 1 chega do meio-dia e meio a meio-dia e 45, uns 15 minutos de intervalo, grupo 2, 45 até 1 hora, grupo 3, da 1 hora até 1h15, grupo 4, da 1h15 até 1h30, só que aí se dividiu em vários grupos, para você entrar, só que o concurseiro, aquele que quer passar mesmo, que estudou, está levando a sério, ele vai chegar antes. Então o concurseiro que tinha que entrar lá 1h15, chega meio-dia e meio, com antecedência, né? Principalmente quando depende de transporte público. É o que eu falei, já tinha mencionado isso em algum vídeo aqui,
do canal, o concurseiro vai chegar antes e ele vai ser impedido de entrar no local de prova. Se ele vai ser impedido de entrar no local de prova, vai ficar aglomerado com uma galera lá, com vários outros concurseiros que também chegaram cedo ou que esperando o seu horário, que nem eu dei exemplo. Se alguém chega 12:30 para entrar no local de prova 1:15, assim como alguém chega 12:30 para entrar no local de prova 1 hora, e o outro que chega 12:30 para entrar 15 para 1. Então aglomerou do mesmo jeito, que nem ano passado. Uma das provas que eu fui fazer da Polícia de São Paulo, eu acho que tinha um intervalo, não lembro se era intervalo de tempo de entrar de meia hora ou 1 hora, não lembro se era de 12:30 a 1 hora para entrar, ou de 12:00 a 1 hora. Eu cheguei um pouquinho antes de abrir os portões, estava assim de candidato, estava cheio. Isso era visto que ia acontecer, então, mesma coisa também. A diferença é que esse concurso da polícia foi 100 mil candidatos, um pouquinho mais, só que para o estado inteiro. Esse concurso que eu acabei de mencionar, eram 75 mil candidatos, um pouquinho menos, para uma cidade pequena. Então eu imagino que não foi só na cidade de Barra dos Coqueiros, também por ser cidade pequena deve ter se espalhado para candidatos para outras regiões, como na própria capital Aracaju e outras cidades da região metropolitana. Outro problema que eu vi candidatos relatando foi o distanciamento das cadeiras. Estava um distanciamento normal, uma cadeira atrás da outra, candidato atrás do outro e do lado, sendo que na verdade era para ter tido pelo menos 1,5 m entre as cadeiras, né, entre as mesas, entre cada candidato, né. E outra coisa também que foi relatado foi com relação às máscaras, que por conta dessa pandemia era para ter todos os candidatos estar com máscara. E eu vi relatos de que alguns não foram, outros estavam com a máscara aqui no queixo abaixado, não estavam usando. Então também faltou uma fiscalização para ver se os candidatos estavam usando, porque eu sei como é ruim, tipo, você vai colocar a máscara ali, fica ruim de respirar um pouco, você tentando pensar ali, se concentrar na tua prova, acaba atrapalhando isso, acaba atrapalhando você. Então quem está fazendo simulados em casa aí, alguns treinamentos, tentem treinar também com a máscara enquanto faz a prova, porque no dia da prova vai ser com máscara mesmo. E isso acaba atrapalhando na hora de você pensar, você não consegue respirar direito, e principalmente se você tem óculos, embaça teu óculos, então isso atrapalha. Então eu entendo que alguns tiram, não usam para não atrapalhar. Só que se é para usar, é para todo mundo usar. Tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Não é por isso que você vai tirar a máscara. Outra reclamação também foi com relação aos candidatos sintomáticos, que eles foram aferidos a temperatura na entrada do local de prova. Só que quem estava com febre foi impedido de realizar a prova. Mas só porque o cara está com febre, às vezes ele não está infectado, ele só está com a febre. Ou às vezes ele está, mas é assintomático, e ele foi impedido de realizar a prova. Então aí é um problema, né? Tipo, o candidato estuda, se dedica, treina, estuda bastante para essa prova, e chega na hora, só porque ele estava com febre, às vezes não tem nada a ver, ele foi impedido de fazer a prova. Então aí é um erro, acho que foi grotesco, que não reservaram um local, uma sala para quem tivesse com sintomas para realizar a prova, e isso pode acabar ocasionando a suspensão do concurso, e vão acabar anulando o concurso aí de quem fez. É o que eu falei, bancas tradicionais como a UFPR e o Sebrasp, agora essa prova foi do Sebrasp, então acabando pecando nisso, com esse ano aí de 2020 que tem sido atípico, estão acabando errando essas bancas tradicionais, que dificilmente eles têm errado. E outra reclamação que eu vi de candidatos também é que dentro do local de prova, que eu falei, alguns se batiam, estavam dentro do local de prova e não encontravam a sua sala. Então, por conta disso, acabou atrasando o início das provas. Atrasou o início das provas ali em alguns lugares até cerca de meia hora, só que depois não houve uma compensação talvez muito justa para repor essa meia hora que começou atrasado. Então, mais alguns problemas, algumas críticas, reclamações dos candidatos aí, dos concurseiros que tem sobre essa prova. Mais um motivo aí para possivelmente ser cancelado não digo, mas acho que cancelado talvez o dia da prova, a prova mesmo, eles vão estar remarcando numa data futura. Então, pessoal,
O vídeo de hoje eu tenho para deixar para vocês é isso, então queria pedir para vocês se inscrevam aqui no canal, curta o vídeo, comenta o que vocês acham aí, quando que vai voltar os concursos, as provas, né? E queria pedir para vocês também me sigam lá no Instagram e curtam a minha página no Facebook agora, que o canal tá com os dois aí. Falou, galera, vejo vocês na aprovação.